Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, que está fazendo essa experiência aí conosco da Palavra, de intimidade com o Senhor. Hoje, nessa quarta-feira, então, nós vamos avançando, nós passamos por alguns livros da chamada história edificante, que aí nós vimos Jonas, né? Vimos o livro de Ruth, aí passamos por Jeremias, não, Isaías e agora Jeremias. Então, a primeira leitura do livro de Jeremias vai dizer o quê? Os homens começarão a tramar contra Jeremias. E aí eles começam a ver que eles não podem vencer Jeremias na verdade. Porque como vai dizer o texto, não falta instrução para um sacerdote, nenhum conselho ao sábio, nenhuma palavra ao profeta. Então, ou seja, eles reconhecem que Jeremias, como um profeta, não vai faltar para ele uma palavra. Ele sempre vai ter um argumento porque ele é cheio do Espírito Santo. Deus é o seu guia e o conduz. Assim como a palavra vai nos garantir que quando nós não precisamos nos preocupar com o que vamos falar, porque o Espírito é quem vai falar em nós. Jeremias, então, era esse homem, onde ele era cheio do Espírito Santo e falava das coisas de Deus. Então, não era qualquer um que conseguia argumentar com Jeremias, ter argumento diante do profeta. Então, como eles não conseguiam vencer Jeremias na verdade, o que eles faziam? Apelavam para mentira. Da mesma forma que fizeram com Jesus. Começaram a acusar ele de blasfêmia, começaram a acusar ele de ser contra o imperador, começaram a formular várias coisas, várias mentiras contra ele para incitar o povo a crucificá-lo. E da mesma forma com Jeremias. Jeremias é como um protótipo de Jesus, né? Que aí começaram a incitar o povo contra Jeremias e fizeram uma cisterna para jogar ele, para ele morrer na cisterna. Então, a gente vai ver que o mal, ele sempre vai agir contra os justos, mas o mal, ele não consegue agir de forma justa. Então, às vezes a gente pensa assim, mas por que isso está acontecendo? Por que está sendo tão difícil, tão pesado? Por que essa mentira, essa fofoca, essa injustiça? É porque essa é a maneira do mal agir. O mal, ele não é capaz de agir na justiça. Então, sempre ele vai agir através de uma fofoca, de uma mentira, de uma intriga, de uma inquietação, de uma divisão, de um partido que se toma. O mal, ele não tem propriedades de Deus. Então, ele não vai agir na justiça. As atitudes de uma pessoa má não vão ser justas. Então, a pessoa que vive na maldade, ela não vai ser capaz, a não ser que ela se converta, ela não vai ser capaz de atitudes justas. Aí vai dizer que também a pessoa que vive no mal, né, que diz que está nessa, ela não consegue dar atenção, porque eles vão dizer, vamos dizer a mentira, mas não vamos dar atenção às palavras dele, porque sabem que as palavras dele são palavras de verdade, e a verdade sempre se impõe. Diante de uma mentira, por exemplo, se você estiver passando por uma situação de mentira, fofoca, uma coisa, primeiro, não se desespere. E reze pedindo a Deus para que a verdade se imponha, porque a verdade sempre se impõe. Eu sei que é difícil, que é dolorido, que a gente tem o nosso orgulho próprio, né? O nosso amor próprio, esse movimento interno humano que nós temos de querer rebater, bater boca, se defender. Mas não se desespere, porque a verdade sempre se impõe. E às vezes a verdade ela vai se impor com o tempo. Então não adianta a gente querer brigar, às vezes a gente vai querer brigar e bater de frente imediatamente e vai acabar perdendo a razão. Então, o melhor é passar tudo, entregar para Deus na prova do tempo. Porque no tempo a verdade se impõe. Porque o que acontece é que quem vive no mal não suporta a luz. Então, vai sempre querer expandir as trevas. Então, por isso que vai sempre querer semear discórdia, o mal. Sempre vai tentar discutir, fazer bagunça, desestruturar, desinstalar a gente, fazer a gente parecer... Cria-se um ambiente fazendo que parece que a gente está errado, parece que a gente é o errado, parece que a gente quer o pior, parece que o problema sou eu. Não, o problema é o outro que não suporta a verdade que existe na minha vida, que não suporta o amor que eu tenho a dar, que não suporta o bem que eu estou disponível, que eu estou disposto a fazer. Então não se desespere, não mude sua conduta por causa de contrariedades, mas permaneça, persevere no bem,
porque a verdade sempre se impõe. O bem e a verdade, eles são atributos de Deus e que são chamados, até por São Tomás, como intercambiáveis, né? O bem se converte em verdade, a verdade se converte em bem. Então, isso não deixe de fazer o bem e viver na verdade. Sempre prezando em tudo pela verdade. E também vai dizer, Jeremias vai questionar a Deus, né? Poxa, eu fiz tanta coisa boa e a retribuição que eles me dão é fazer uma cisterna, cavar uma cisterna, cavar uma fossa, né? Uma cisterna para me devolver o bem que eu fiz. E aí Jeremias está se questionando, pô, eu fiz tanto bem e eles estão me devolvendo isso, um mal, uma condenação. E aí, não está no texto de hoje, mas o Senhor vai conduzindo Jeremias a compreender que o amor, o que você faz pelo bem, você não espera recompensas. Porque muitas vezes os homens não vão compreender e não vão nos recompensar da maneira adequada ou da maneira ideal. Então, por isso que o amor precisa ser sem esperar nada em troca. Porque se eu espero, o outro nunca vai corresponder à altura daquilo que eu estou esperando. Então eu sempre vou me frustrar. Claro que aqui é um caso extremo. Ele pregou a palavra, pregou conversão e fizeram uma cisterna para jogar ele, para ele morrer. É um caso extremo. Mas às vezes a gente faz tanta coisa boa para alguém, a gente ajuda e nunca recebe nada em troca, às vezes nem um obrigado. Mas o amor é isso, não esperar nada em troca. Quem ama faz livre. E também, uma coisa que eu tenho falado muito nesses dias, que quem ama não faz somente pela pessoa que é amada, mas faz primeiro por Deus. E aí toda recompensa eu recebo dele. Então, nas suas experiências de amor, na sua vida como mãe, esposa, filho, filha, sei lá, trabalhador, que às vezes a gente trabalha pra caramba e o chefe nem agradece, né? A gente se empenha, chega no horário, não é qualquer um no trabalho e entre aspas, dizendo, não é valorizado, né? Mas não faça o que você faz por pessoas. Faça por amor a Deus, porque aí o Senhor sempre vai nos recompensar. E aí não vai ter frustração, porque quando fazemos para as pessoas, elas podem nos retribuir, talvez não à altura, talvez muito pior do que a gente podia imaginar. O Evangelho vai dizer que Jesus vai começar a revelar, né? A gente já está na segunda semana da Quaresma, então Jesus já vai começar a revelar o seu sofrimento, aquilo que ele vai passar, aquilo que ele vai viver. Só que é interessante que Jesus está falando do seu sofrimento, mas ele fala em terceira pessoa, porque ele diz, vamos a Jerusalém, onde o Filho do Homem vai ser entregue. Ele vai ser condenado, ele vai ser crucificado. Então ele ainda está falando como terceira pessoa, como se fosse um outro. Mas que os discípulos, pouco a pouco, vão começar a conectar essa informação com o próprio Jesus. Mas ele não está falando diretamente, eu vou ser crucificado. Ele diz, o Filho do Homem, que para quem entendeu até agora, sou eu, vai ser crucificado. Então tem essa dinâmica também no texto, né? Que Jesus ele está revelando, mas ele ainda não está revelando tudo. Ele vai aos poucos, porque ele vai também usando essa pedagogia de revelar aos poucos para não assustar os discípulos. Os discípulos já ficam assustados com ele dizendo que alguém vai ser crucificado, vai morrer. Mas é interessante também que ele fala que vai ser condenado, vai ser crucificado, vai ser entregue pelos homens, vai ser açoitado, mas vai ressuscitar. Então ele complementa o caminho de sofrimento com a esperança da ressurreição. E é isso que deve dar sentido à nossa vida. Completar a angústia, o medo, a insegurança, porque assim, pensar que você vai sofrer, pensar que vai ser difícil, pensar que talvez você não vai dar conta, isso vai te fazer desanimar, isso vai te fazer querer voltar atrás. Mas quando você faz a junção das informações, vamos dizer assim, de que tudo isso que a gente passa vai gerar em nós vida nova, vai gerar ressurreição, vai gerar algo maravilhoso depois, isso dá esperança. Então eu sofro com esperança na ressurreição. Passo pelo sofrimento com esperança na vida eterna. Esse é o caminho. E aí vai ter a querela aí da mãe de Tiago e João, né? E eles dizendo que podem, não podem, que querem sentar à direita e à esquerda. O que acontece? Quando Jesus fala da ressurreição, eles ficam impactados e deslumbrados com a glória eterna. E eles querem muito isso. Só que eles querem a glória sem querer o sacrifício para chegar nela. Porque a glória é o final da história. Mas o caminho para chegar na glória é um caminho de sofrimento, de luta, de perda, de renúncia, de carregar a cruz. E muitas vezes nós queremos só o final do caminho.
A gente quer saber o final da história, porque o final da história, pensando na Disney, no mundo fantástico, sempre tem final feliz. E com Deus também tem final feliz. Com Deus também tem final feliz. É a vida eterna, é a alegria da eternidade, é contemplar a face de Deus para todo sempre. Só que, como qualquer boa novela, vamos falar disso, antes da mocinha chegar no final feliz e se casar com o mocinho no final, o quanto que ela não sofreu? Ela foi caluniada, ela foi subjugada, foi vendida, foi escravizada, passou por um monte de coisa. Só que a gente só se fixa no final feliz, a hora que casou, a mocinha se casou com o mocinho, teve filhos. A gente só quer o felizes para sempre, mas não quer o caminho que leva ao felizes para sempre. Então Jesus está exortando aqui Tiago e João, e também a cada um de nós, que a gente não pode querer só os louros da vitória. Por exemplo, uma pessoa, como parafraseando São Paulo, uma pessoa que ganha uma competição, quanto que ela não sofreu e quantas renúncias ela não fez? Com treinamentos, com alimentação, com perdendo compromissos de família para estar treinando. Então, ou seja, a vida cristã é isso. É esforço agora, é luta agora, renúncia agora, para colher vida eterna e ressurreição. Então pensamos ao Senhor que dê ao nosso coração essa graça de compreendermos que o sofrimento, que as lutas, que o sacrifício, a renúncia são o caminho que nos levam ao céu. Te pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza a esse lugar de compreendermos que para chegar à vida eterna temos que passar pelos sacrifícios e renúncias. Dai-nos, Senhor, um coração capaz de renunciar, capaz de entregar e de ofertar tudo o que é necessário para experimentarmos da vida eterna. Não nos deixe, Senhor, ficarmos apegados a pessoas ou a coisas, mas que o nosso coração também seja generoso na vivência do amor. Viver o amor de verdade, a Ti em primeiro lugar. Não somente um apego e amor a pessoas, mas verdadeiramente amar a Ti e tudo entregar por Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.